E aí, turminha, Albatroz, Condor, Azulão, Filipão na área, passando aqui para esse breve vídeo. Alguns alunos estão com dúvida em propriedades coligativas e é bem tranquilo que a gente precisa para essa prova diagnóstica. Basicamente, entender as 4 principais propriedades coligativas em seu aspecto qualitativo. Então, basicamente, galera, a ideia das propriedades coligativas é a seguinte: se eu adicionar soluto, seja ele qual for, a um solvente, os pontos fixos desse solvente, as propriedades físicas, irão sofrer alteração. Então, vamos logo à prática para falar que propriedades coligativas são essas. Primeira, tonoscopia. Basicamente, em que consiste, galera, a tonoscopia? Pensem só, se eu tenho aqui do lado esquerdo um solvente puro e eu tenho ao lado direito um solvente com presença de um soluto, seja qual for, turminha, esse soluto, o que vai acontecer? O soluto vai interagir com o solvente e vai dificultar a evaporação do solvente. Então, eu posso afirmar que, ao adicionar um soluto a um solvente puro, esse solvente irá evaporar com maior dificuldade. Em outras palavras, a pressão de vapor, a quantidade de vapor produzida será menor. Chama-se, portanto, tonoscopia este efeito coligativo, o abaixamento da pressão de vapor provocada pela adição de um soluto não volátil. Vou repetir, turminha. O solvente puro evapora com mais facilidade do que um solvente que tenha recebido qualquer soluto. Esse efeito coligativo chama-se tonoscopia. Então, observem esse esquema. Ao lado esquerdo eu tenho água pura. Agora não é sal, estou adicionando açúcar. E percebam que a velocidade de evaporação da água diminui. Em outras palavras, a pressão de vapor da água diminui. Tonoscopia. Galera, a ebulioscopia é um efeito muito parecido. Só que agora, ao invés de apenas pensar na velocidade de evaporação, eu vou pensar efetivamente no ponto de ebulição. Então, percebam só, nós sabemos que a água pura, a pressão de 1 atm, né, ao nível do mar, ela ferve em torno de 100 graus. Se eu adicionar um soluto, dessa vez é a glicose, de maneira hipotética, ao invés da água ferver a 100 graus, ela vai ferver em temperaturas maiores do que 100 graus. Por quê? Porque a adição de um soluto a um solvente puro eleva o seu ponto de ebulição. Eu gero interações entre esse soluto e o solvente e, por isso, o ponto de ebulição, ou seja, a temperatura mínima para passar do estado líquido para o estado vapor, vai aumentar. Chamarei, então, de ebulioscopia o aumento do ponto de ebulição provocado pela adição de um soluto não volátil. Beleza? Ebulioscopia parece com tonoscopia, sendo que a tonoscopia, eu estou pensando apenas na evaporação branda, no vapor que eu estou produzindo. Aqui não. Aqui eu estou falando de ponto de ebulição, ponto de mudança do estado líquido para o estado vapor. Então, percebam só, se a água pura ferve a 100 graus, ao adicionar um soluto, seja ele qual for, ao invés da água ferver a 100 graus, ela vai ferver em temperaturas maiores do que 100 graus. Isso a 1 atm. Beleza, galera? Essa foi a segunda propriedade coligativa, ebulioscopia. Então, eu posso falar, ó, se eu tiver glicose, ao invés da água ferver a 100, ela vai ferver em temperaturas um pouco maiores. Esse ΔT é proporcional à quantidade de soluto. Quanto mais soluto, maior será o efeito coligativo. A terceira propriedade coligativa, galera, chama-se crioscopia, e isso tem a ver com a temperatura de congelamento. Então, é bem simples, para você não errar isso nunca, você pense, o de cima sobe, o de baixo desce. Simples assim. A água, ela congela a 0 grau, mas se eu tiver algum soluto, ao invés de congelar a 0 grau, ela vai congelar em temperaturas ainda mais baixas, porque a presença do soluto
vai dificultar o arranjo cristalino. Então, turminha, vamos que vamos. Se eu tenho soluto presente na solução, se eu dissolver soluto no solvente puro, ao invés da água congelar a 0 grau, ela vai congelar em temperaturas menores. Solvente está sendo a água como sendo nosso solvente universal, nosso principal exemplo, galera. Beleza? Crioscopia é a diminuição da temperatura de congelamento provocada pela adição de um soluto não volátil. E também, galera, não vou fazer nenhuma pergunta de aspecto quantitativo, mas é interessante a gente entender que o efeito coligativo é proporcional à concentração. Quanto maior for a quantidade de soluto, maior será o efeito, maior será esse abaixamento do ponto de congelamento. Como exemplo, algumas cidades muito frias, né, que chega a nevar, é comum se colocar sal na estrada para inibir a formação de neve. É o efeito da crioscopia, a diminuição do ponto de congelamento da água. E o quarto efeito coligativo, que vocês já conhecem muito bem, que nós comentamos, foi a osmose. Galera, osmose é a passagem do solvente, cuidado, galera, osmose vai ser a passagem do solvente de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado através de uma membrana semipermeável. Vocês já estudaram bastante osmose quando vocês estudam transporte passivo, né, na membrana celular. Apenas não confundam osmose com difusão, beleza, galera? Osmose é o fenômeno de passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, a ideia é basicamente essa. Eu tenho uma membrana semipermeável, ou seja, ela é uma membrana seletiva, ela deixa que o solvente passe, mas ela retém as partículas, ela retém as moléculas, ela retém soluto. Tudo bem? Até que o meio se torne um meio isotônico. É muito legal a aplicação da osmose reversa, por exemplo, para a gente poder obter água doce a partir da água salgada. Porque se eu submeto uma pressão e eu forço o sistema no sentido oposto, o sentido favorável seria do meio hipo para o meio hipertônico. Mas eu posso submeter a uma pressão, provocar uma osmose reversa e obter água salgada a partir da água doce. Galera, 4 efeitos coligativos. Tonoscopia, diminuição da pressão de vapor. Ebulioscopia, aumento do ponto de ebulição. Crioscopia, diminuição do ponto de congelamento. E a osmose, que é a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. É isso aí, turminha. Contem sempre com o Filipão. Precisando de qualquer coisa, é só chamar. Um beijo em todos e bons estudos, galera. Valeu, valeu!